Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta unidade em que vamos dar início aos estudos de domicílio e residência nas suas diferentes classificações. Você sabe diferenciar o domicílio da residência? E ainda, qual deles cria uma relação jurídica? Acompanhe agora atentamente as explicações e exemplos do professor Jamil Hassan. Pessoal, nessa unidade de estudos vamos falar sobre domicílio e residência. É relativamente comum em provas eles perguntarem se esse tema, domicílio e residência, é aplicável somente para a pessoa física, e a resposta é não. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica têm domicílio e residência. É um tema que abrange esses dois grupos de pessoas. Jamil Hassan é pós-graduado em Direito Civil e mestre em Direito Difuso e Coletivo. É autor de diversas obras jurídicas e leciona há 17 anos em cursos de graduação, mestrado e preparatório para concursos públicos para as carreiras fiscal, jurídica e de diplomata. O que nós temos que saber agora, e é essencial e não é muito difícil, é saber a diferença entre residência e domicílio. Primeira situação, se eu me hospedar num hotel, este hotel não será nem residência nem domicílio. Ele vai funcionar como habitação ou moradia. Muito embora essas expressões, moradia, habitação, façam referência à prática, a um lugar onde eu me fixo com uma certa vontade de permanecer, moradia e habitação são expressões que referem um local onde eu ocupo de forma primitiva, de forma sem vínculo algum. Se eu criar algum vínculo neste lugar, aí sim eu poderei chamá-lo de residência ou domicílio. Moradia e habitação são situações precárias que não geram direito, sequer são discutidos por nós. Ah, fiquei hospedado num sítio de um amigo. Não é nem domicílio nem residência, é moradia ou habitação. Perfeito. Vamos lá. Aqui na lousa, olhem, conceito de residência. Diz o Código Civil, residência, lugar onde a pessoa se fixa. Domicílio é o conceito de residência mais o elemento jurídico. Ah, mas isso é tão vago, é tão amplo. Concordo, é muito vago mesmo. Mas vejam, como gravar o assunto? Primeiro, a pessoa no Brasil, segundo o nosso Código Civil, pode ter vários domicílios e várias residências simultaneamente. No direito brasileiro, a pessoa pode ter mais de um domicílio, mais de uma residência. Como descobrir se aquele endereço é um domicílio ou uma residência? Fácil. Quando estivermos falando de domicílio, é porque eu criei uma relação jurídica naquele endereço. Criei uma relação jurídica, é domicílio. Não há relação jurídica, é só residência. Vamos ver alguns exemplos para fixarmos o tema. Pergunta de prova. Colocaram lá numa questão da CESP também, faz um tempinho já, a seguinte afirmativa. José, ele mora em imóvel próprio em São Paulo, onde fica 4 meses por ano. Nos outros 4 meses, ele fica em Salvador em imóvel locado pela empresa. Nos outros 4 meses, ele fica também em outro imóvel locado em Pernambuco pela empresa. Qual desses seus endereços é residência? Qual dos seus endereços é domicílio? A resposta é simples. Todos os seus endereços são residência. Todos esses endereços são domicílio, simultaneamente. Olhem, em São Paulo. Em São Paulo ele mora em imóvel próprio. Vamos imaginar que ele atrasou a conta de luz. A empresa que fornece energia elétrica vai processá-lo. Em qual dos 3 endereços? A resposta é simples. Será São Paulo. Logo, para esta relação jurídica que ele mantém com a empresa de energia elétrica, São Paulo é domicílio. E os outros 2 endereços dele serão residência. Lá em Salvador ele contratou TV a cabo. Para a relação jurídica que ele mantém com a operadora de TV a cabo, Salvador é domicílio. Os seus outros 2 endereços, por exclusão, se transformam em residência. Percebam que esses outros 2 endereços vão se transformar em residência para esta relação jurídica específica. Ah, lá em Pernambuco, ele tem fornecimento de água, ou tem uma conta no banco, não está pagando o seu débito junto ao banco ou junto à empresa de fornecimento de água. Onde vão propor a ação? Diz a lei. Simples,
Lá onde o serviço é prestado, logo para esta relação jurídica, o seu domicílio fica em Pernambuco, os outros dois endereços dele, por exclusão, se transformaram em residência. Logo, a diferença básica entre domicílio e residência é simples. Há uma relação jurídica, aquele endereço virou domicílio. Não há relação jurídica, aquele endereço é só residência. Perfeito? Este tema, residência e domicílio, é dividido em dois grandes blocos. Eu tenho lá domicílio facultativo, ou também chamado de domicílio natural. Vejam, quando falamos de domicílio facultativo ou natural, é porque cabe à pessoa escolher onde ela quer morar, qual será o lugar onde vai ser fixada a relação jurídica. A segunda espécie é o domicílio necessário. Aí nessa segunda espécie é um pouco diferente. Ele será domicílio necessário ou domicílio legal, tanto faz. Aqui não cabe à pessoa escolher. A lei diz categoricamente onde será o seu domicílio. São esses dois grupos, domicílio voluntário, também chamado de facultativo ou natural, e o domicílio necessário, que também é o legal. Dentro destes dois pacotes, destes dois grupos, nós vamos trabalhar agora, primeiro, o domicílio voluntário. Domicílio voluntário é um pouquinho extenso e sempre aparecem perguntas em prova. Inclusive, nós vamos ver já uma pergunta de prova sobre este tema. Vejam só, domicílio facultativo ou voluntário. Primeiro, nós temos o domicílio eleitoral. O que é o domicílio eleitoral? É onde a pessoa vota. Você vota na cidade X porque você é domiciliado nela. Se você mudar de cidade, você tem o direito de alterar, de transferir o seu título eleitoral e passar a votar em outra cidade. Segundo domicílio voluntário é o domicílio de eleição. Domicílio de eleição é uma cláusula inserida no contrato onde as partes vão escolher onde eventual dúvida jurídica, ou seja, ações deveriam ou deverão ser propostas. Muito cuidado, pessoal. Domicílio eleitoral é onde a pessoa vota. Domicílio de eleição é inserido em contrato. Só que esse domicílio de eleição possui algumas exceções. Algumas situações peculiares não admitem domicílio de eleição. Quais são as situações que não admitem? Contrato de adesão não admite domicílio de eleição. Por que não? Porque se o contrato é de adesão, uma parte é obrigada a aceitar como o contrato foi proposto. Logo, ele não elegeu nada, ele não escolheu nada, foi imposto a ele. Por isso que não pode cláusula de domicílio de eleição em contratos de adesão. Também não pode domicílio de eleição nas relações de consumo, porque nas relações de consumo, relação jurídica sempre no domicílio do consumidor. Vamos imaginar que num contrato de adesão ou numa relação de consumo colocaram a bendita da cláusula de eleição. Ela é simplesmente nula e inaplicável para o caso. Então, retornando, domicílio eleitoral onde eu voto, domicílio de eleição, cláusula contratual. Domicílio da pessoa jurídica. Qual é o domicílio da pessoa jurídica? Diz o Código Civil, a sede. É a sede que consta lá no contrato social. Outra, domicílio da União. Qual é o domicílio da União? Domicílio da União é o Distrito Federal, que atualmente é Brasília. Domicílio dos estados é a capital. Domicílio do município é a localidade onde se encontra a administração. Qual é o domicílio do profissional liberal, ou do profissional apenas, onde ele exerce a sua função? Lembrando que até agora estamos falando dos domicílios voluntários. Pessoal, qual é o domicílio do diplomata? Diplomata tem domicílio voluntário e é um pouco mais complexo. Diz lá o Código Civil. O domicílio do diplomata será o lugar onde ele se encontra no exterior. Caso alegue extraterritorialidade, será o último lugar em que esteve no Brasil ou o Distrito Federal. E por último, o último domicílio voluntário. Pessoa que não tem endereço certo. Qual será o seu domicílio? Lugar onde for encontrado. Ah, morador de rua, lugar onde for encontrado. Trabalhador em circo, aqueles circos mambembes, né, aqueles que permanecem em trânsito, lugar onde for encontrado.
Este é o grupo de domicílios voluntários. O próximo grupo é o domicílio necessário ou legal. Aqui não cabe escolha, ele é impositivo, ele é imposto. E aí nós temos, qual é o domicílio do incapaz? Diz a lei, é o do seu responsável. Ele não precisa morar junto, é o domicílio do seu responsável. Exemplo, mamãe mora em Campinas, é separada do marido, está com a guarda dos filhos, os filhos estudam em Sorocaba. Papai está em São Paulo. Papai quer propor uma ação e diminuir o valor da pensão dos filhos. Onde propor a ação? São Paulo, onde ele mora? Campinas, onde está a mãe? Ou Sorocaba, onde está a criança? Diz lá o Código Civil, o domicílio é o do seu responsável. Logo, a ação deverá ser proposta em Campinas e não onde estão as crianças. Na sequência, domicílio do militar. Se ele for militar do Exército, é a unidade onde estiver servindo. Se ele for militar da Marinha ou Aeronáutica, é a sede do comando ao qual está subordinado. Logo, o militar tem diferenciação. Exército, unidade onde estiver servindo. Marinha ou Aeronáutica, sede do comando. Preso, onde o preso tem domicílio? Diz o Código Civil, o preso tem domicílio no lugar onde estiver cumprindo a pena. Logo, preso só vai ter domicílio alterado se for condenado. Enquanto estiver preso aguardando o julgamento, eu não posso aplicar essa regra. O Código Civil é categórico. Ele diz preso após a condenação, ou seja, preso onde cumpre a pena. Eu preciso de uma condenação para ele. E por último, o servidor público. Qual é o domicílio do servidor público? O Código Civil diz, servidor público terá domicílio onde ele exerce de forma definitiva a sua função. Pessoal, servidor público tem uma situação peculiar. Vejam só, imaginando um exemplo, eu sou servidor público federal, exerço a minha função de forma definitiva em São Paulo, fui transferido provisoriamente há 15 anos para o Distrito Federal. Onde é meu domicílio? Continua sendo São Paulo. Porque o servidor público não muda de domicílio simplesmente porque foi transferido. O que vai estabelecer a alteração do domicílio do servidor público é o motivo da transferência. Eu preciso saber se a transferência foi provisória ou definitiva. O que vai estabelecer o domicílio do servidor público é onde ele exerce de forma definitiva a sua função. As transferências podem ser provisórias, e se a transferência for provisória, não muda o domicílio dele. E por último, nós temos o marítimo. O marítimo é aquela pessoa que trabalha no navio, na marinha mercante. Onde é o domicílio do marítimo? Diz lá o Código Civil, onde estiver o registro do navio. Então, marinha mercante, lugar de registro do navio. Trabalhadores na marinha mercante, lugar de registro do navio. E aqui nós encerramos agora a apresentação dos domicílios necessários, também chamados de domicílio legal. Nós vamos agora para a nossa tela e vamos ver lá uma questão de prova sobre esse tema. Diz lá, olha, MPU, prova da CESP, de novo, sendo CESP, nós temos que responder certo ou errado. Diz lá, de acordo com o Código Civil, o domicílio do marítimo e do militar do Exército é o de eleição da pessoa natural. O do preso, condenado e do incapaz, o domicílio necessário. Correto? Errado. Errado. Por que está errado? Porque militar também tem domicílio necessário, marítimo também tem domicílio necessário. Por isso que a afirmativa está errada. Eles misturaram as ideias de domicílio necessário com as ideias de domicílio voluntário. Pessoal, muito cuidado com este tema. Ele aparenta ser inocente, mas cai muito em prova. Eu agradeço aqui a presença de vocês. Nos encontraremos na nossa próxima unidade de estudo com mais temas de direito civil. Muito obrigado. Muito bem, conseguiu entender as diferenças entre domicílio e residência? Lembre-se que se existe uma relação jurídica é domicílio. A residência não tem essa relação, certo? E os tipos de domicílio, o voluntário e o necessário? Aprendeu bem? Este tema costuma cair em provas de concurso. Não deixe passar nenhuma dúvida. Bons estudos e até mais!